naquela época, já tentava o governo estabelecer um regramento de cálculo de pensão baseado em número de dependentes, sem reversibilidade da cota. Isso era inconstitucional. A comissão especial, a comissão mista do Senado, do Congresso Nacional, que examinou a matéria, já definiu assim, olha, isso é inconstitucional, não passa, não tem como. Mas ainda assim ficou esse novo regramento. Pois bem, a PEC constitucionaliza tudo isso, porque ela traz para o corpo da Constituição a convalidação daquela legislação, que inclusive está sendo discutida lá no Supremo Tribunal Federal. Então, elimina o debate. Está valendo. Ok, essa é uma questão, portanto, que fica vencida. Mas além dessas mudanças já operadas por lei, nós vamos ter a reversibilidade da cota extinta, de modo que quando o filho perca a condição de dependente, a pensão, a parte dele se extingue. Então, se uma família não tiver filhos, mas apenas um dependente, a esposa ou o marido, essa pensão corresponderá a apenas 60% daquelas médias já rebaixadas lá atrás. Vai depender, portanto, de o quanto aquela pessoa faria jus como aposentada, e essa perda, portanto, se consolida. Então, 60% da média. Se tiver um filho, 70%. Se tiver 2 filhos, 80%, e assim sucessivamente. No momento que aquele filho deixa de receber, perde a condição de menor, a pensão, a cota dele é extinta, de modo que, no limite, essa pensão voltará a ficará apenas em 60%. Além disso, há regras bastante rígidas em relação à acumulação de pensão. Hoje, um casal tem direito a receber o seu provento, o servidor ou a servidora, enfim, o segurado do INSS, e a pensão por morte. Tanto no caso do INSS quanto nos servidores públicos, haverá uma limitação material para essa acumulação, na medida em que o segundo benefício, ou seja, mantém-se o que for de maior valor, e o segundo benefício vai depender do seu valor, quanto que ele poderá ser acumulado. Em nenhuma hipótese esse segundo benefício será de mais de 2 salários mínimos. Então, no caso de um servidor público que faleça deixando uma pensão de R$10.000 e a sua esposa também seja aposentada recebendo R$10.000, bom, nós já sabemos, no caso do serviço público, a regra de cálculo do benefício é teto do regime geral integral e 70% do excedente. Então, esse servidor teria lá, tipo assim, uns R$9.000, basicamente, de pensão para sua esposa. Somando com o provento dela, seriam 19.000. Com a nova regra, o que é que fica? Esse primeiro benefício de 8.000 e mais R$2.000 a título da segunda parcela, a título do segundo benefício. Vejam aí o tamanho da perda da renda familiar que isso vai acarretar. A pensão por morte perde ainda a garantia de não poder ser inferior ao salário mínimo. Ou seja, se o segurado recebia um salário mínimo ou fez jus a um provento de um salário mínimo, a sua pensionista, ao receber 60% disso, poderá ter que se virar com R$600 por mês. Então essa é a redução de gastos que o governo quer fazer, com proventos, inclusive de valor mínimo, não respeitando sequer o mínimo essencial para a sobrevivência de uma família, né? Então é muito complicado examinar uma reforma que tem esse caráter de redução drástica de benefícios e que não respeita a expectativa de direito na medida em que as pessoas que já estão no mercado de trabalho, algumas delas às vésperas de se aposentar, serão atingidas por essas novas regras. Ou seja, não tiveram sequer o tempo suficiente para se reprogramar, para replanejar. Aqui alguns exemplos das perdas acumuladas decorrentes do aumento do período básico de cálculo, da nova regra de cálculo de benefício. Vejam aqui um servidor de nível superior que tem uma carreira iniciando com um salário inicial de R$5.000 e terminando com R$15.000, com aumentos salariais constantes por progressão ou promoção, né, que hoje faria jus a um benefício da ordem de R$11.030, calculado com base na média de 80% do seu tempo de contribuição. Pois bem, apenas a elevação desse período básico de cálculo, considerando todos os salários de contribuição, já reduziria em R$1.000 aproximadamente esse benefício. Mas se a gente pegar ainda a segunda regra de cálculo, nós vamos chegar, né, a esse segundo grau de perda, né, considerando aí a proporção 60% mais 2% ao ano adicional, de modo que, nesse caso, a perda total dele será de 18%. Ou seja, se ele tiver a audácia de se aposentar com 35 anos, que é o tempo exigido, né, ele vai ter que ir para casa recebendo aí quase 20% a menos do que receberia hoje.
E isso não acontece só no serviço público, claro, essa perda vai depender do perfil de cada carreira, de cada trajetória, né? Mas mesmo no regime geral, essas perdas vão ser significativas a depender das trajetórias. E no exemplo que eu calculei aqui, né, um trabalhador que inicia com um salário mínimo e que chega ao final da sua vida ganhando 2 salários mínimos e meio, que não é nenhuma fortuna, né? Esse trabalhador, apenas pelas novas regras, terá uma perda de pelo menos 12%, né? A perda causada nos benefícios, nos direitos, ela com efeito atinge muito mais drasticamente em quantidade, em volume de recursos, os segurados do regime geral de previdência social. E aí o governo, a Maria Lúcia apresentou aqui alguns dados, né? Por exemplo, quando nós olhamos aquele quadro anexo lá da proposta de emenda à Constituição, da exposição de motivos, o governo já naquele momento admitia que ele pretendia chegar a uma economia apenas, no caso do serviço público civil e regime geral, a cerca de 1 bilhão e 72 milhões de reais em 10 anos. Mas vejam, 4 trilhões e 400, 1 trilhão e 72 e 4 trilhões e 497 em 20 anos. Então essa era a estimativa inicial do governo. Ele fez na época uma estimativa de quanto ganharia com as mudanças nas regras dos militares, mas depois teve que refazer esse cálculo, porque ao guiar o projeto para os militares, ele teve que, né, tiro com uma mão, mas dou com a outra, ou dou com as duas. Né? Então a compensação que os militares estão tendo pelos aumentos de tempo de contribuição e de serviço são mais do que vantajosas ao longo da carreira. Mas vejam aqui que essa solução apresentada naquele momento já representava que 91,2% desta estimativa viria dos benefícios do regime geral de previdência social, da mudança na assistência social, com a redução do valor do benefício para a pessoa idosa, e, especialmente, a focalização do abono salarial. O que é a focalização do abono salarial? O abono salarial, todo trabalhador que trabalhou pelo menos um mês no ano anterior, ele faz jus a um abono salarial que é proporcional ao número de meses trabalhados. Todos os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, isso está na Constituição. Por exemplo, o governo acaba com essa garantia e diz que só receberá esse abono quem ganhar até 1 salário mínimo. Isso coloca, desde logo, sem direito a nada, trabalhadores em vários estados cujo piso salarial estadual é maior do que o salário mínimo. Então nós temos 6 estados da federação, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em vários estados importantes, que não haverá um único trabalhador com direito ao abono salarial. Ontem, lá na comissão especial, o deputado Reinaldo Stefanes Júnior, Paraná, fez a seguinte sugestão para o relator. Não, relator, então faz o seguinte, garante o direito para quem ganha até o piso. Ainda assim, nós vamos ter um grande quantitativo de trabalhadores que vão deixar de receber essa importância. Hoje nós temos trabalhadores que recebem entre 1 salário mínimo e 2 salários mínimos, cerca de 23 milhões de pessoas. Essas pessoas vão deixar de receber esse, que em média equivale a R$800 por ano, em valores atuais, né, porque muitos trabalhadores não conseguem cumprir 12 meses de trabalho no ano, então a média tem sido em torno disso, R$700, R$800. Então vejam aqui que esses trabalhadores pobres, com renda de até 2 salários mínimos, vão ser duramente atingidos. E segurados do regime geral, que ganham até R$5.839 de benefício, corresponderá a perda deles a 70,6,7% do ganho fiscal previsto pela PEC número 6. Essa conta, na verdade, ela foi depois alterada, quando o governo, no dia 24 de abril, apresentou novos dados, em função da crítica de que não estava observando a transparência e não estava oferecendo informações detalhadas sobre a reforma. O governo refez os cálculos e apresentou uma nova tabela, reestimando alguns elementos. E aí, bom, aí o impacto já passou para 1,2 trilhões em 10 anos, ou seja, aumentou um pouco. E ele botou na conta aqui quanto que ele economizaria e quanto que ele gastaria, em função, inclusive, da mudança de alíquotas previdenciárias. Ou seja, os servidores públicos sofrerão um aumento expressivo de alíquota, os trabalhadores do RGPS também sofrerão um pequeno aumento de alíquota, mas também uma redução por faixa. E isso geraria aí um resultado fiscal compensatório diferente daquele estimado inicialmente. Mas ainda assim, e aí eu volto aqui àquele slide anterior, para mostrar que com essa nova conta, né, nós vamos ter uma perda bastante expressiva em relação a algumas categorias que têm direitos especiais e que nos 10 primeiros anos de aplicação da PEC serão duramente penalizadas com redução de direitos. Por exemplo,
9,5 bilhões virão da redução das aposentadorias do magistério, 4,5 bilhões dos policiais, 13,8 bilhões das pensões civis. Do resultado fiscal líquido de alteração das alíquotas, 18,4 virão dos servidores federais. No RGPS, o governo vai ter uma perda de arrecadação entre 26,3 e 35 bilhões, que vai ser então compensada por esse ganho de arrecadação. Nos estados e nos municípios, e essa é uma questão que interessa muito aos servidores desses entes da federação, estima-se que nos estados o ganho fiscal vai ser de 353 bilhões em 10 anos. E nos municípios, cerca de 150 bilhões no mesmo período. Então, o ganho fiscal acumulado só dos estados e municípios corresponde a cerca de metade do ganho fiscal total da PEC. Mas, comparativamente, ele é bem superior àquilo que virá da economia com os direitos previdenciários dos servidores públicos civis na esfera federal. Essa PEC, ela comete falhas graves, tem defeitos sérios do ponto de vista constitucional. Eu tive a oportunidade de escrever já um artigo que foi divulgado pelo DIAP e outras entidades, analisando 10 inconstitucionalidades gritantes da PEC. Eu não vou aqui desenvolver todas elas, mas algumas delas saltam aos olhos pela brutalidade. A começar pela regra de transição, que o governo defende na perspectiva exatamente de obter esse ganho fiscal imediato. E aí, para quem foi nomeado até 31 de dezembro de 2003, assegura-se a paridade com integralidade, ou seja, que era o direito até então estabelecido, desde que haja o cumprimento da idade mínima de 62 ou 65 anos, ou 60 para o professor, sem distinção de gênero. Então, isso já representa um desrespeito às regras de transição, porque esses servidores, eles teriam que cumprir 55 ou 60 anos, e no caso do magistério, 50 e 55, com direito, inclusive, à redução da idade a partir do excesso de tempo de contribuição, emenda 47. Todas as regras de transição da emenda 41 e da emenda 47 são apagadas da história. Em troca, o servidor que quiser garantir a integralidade com paridade terá que trabalhar até os 62 ou 65 anos, ou seja, já aplica-se a idade plena, a idade mínima plena, né? E essa questão, se não for observada, joga o servidor na regra de cálculo dos 60% do período contributivo mais 2% ao ano, ou seja, com menos de 40 anos de contribuição, ele não se aposenta. E ainda assim terá que cumprir idades mínimas um pouco menores para poder gozar desse direito. Quem ingressou a partir de 2004 e até a instituição da Previdência Complementar também terá o mesmo regramento de cálculo de benefício. E aquele que ingressou após a Previdência Complementar sofrerá a aplicação desta regra dos 60% na parcela até o teto do regime geral. Então, né, vai sofrer de fato também aí esse impacto. A única exceção, e é curioso isso, são os policiais e agentes penitenciários, que terão garantida integralidade com paridade até a data da implantação do regime complementar. Isso significa dizer que os servidores públicos dessas carreiras, no Serviço Público Federal, Estadual, que ingressaram entre 2004 e, no caso da União, até 2013, e que já não tinham mais direito à plenitude da integralidade com paridade, vão ter um revigoramento, uma repristinação desse direito que já havia sido extinto. Então, aqui é aquilo que alguns juristas têm chamado de austeridade seletiva. Tanto que, no caso dos militares, é o mesmo raciocínio. Porque os militares continuarão tendo direito à aposentadoria integral, com pensão integral, com contribuição menor e tempo de contribuição menor do que o servidor civil. E aqui o governo trata da mesma maneira, garantindo um direito, ainda que por prazo limitado, que já foi extinto para um grupo apenas de servidores públicos. Com isso, o governo pretendia o quê? Dizer que estava dando benefício aos policiais. E essa proposta, aparentemente, não foi entendida desta maneira. Tanto que no Brasil inteiro, policiais estão protestando contra a reforma da Previdência e denunciando que o governo não está respeitando as suas peculiaridades, as suas prerrogativas e querem tratamento igual ao dos militares. Porque na medida em que o governo não justifica corretamente as suas propostas, ele mostra falta de coerência, falta de consistência técnica, né, numa proposta que tem um viés excessivamente fiscalista e tecnocrático. Então, sequer ela consegue se sustentar a partir dessa premissa. As regras de transição da PEC, vejam aqui, elas impactam diretamente
todos os trabalhadores e todos os servidores públicos, e aqui particularmente no caso dos servidores públicos, com a mudança de regra de direito durante o período de transição, de modo que nós vamos ter elevações expressivas de idades mínimas efetivas e que em alguns casos, para o servidor ter direito à plenitude da média, 100% da sua média, ele vai ter que esperar até os 70 anos de idade. Ou seja, é uma regra de transição que não respeita minimamente o princípio da expectativa legítima de direito. O professor Paulo Modesto, um grande jurista baiano, que tem escrito muito a respeito dessa reforma e feito algumas críticas contundentes à sua validade jurídica, num artigo recente publicado pelo site Conjur, compara essa situação a uma corrida de obstáculos com obstáculo móvel. Né? Ou seja, ela não observa o princípio da proporcionalidade, promove quebra de isonomia, frustra o princípio da segurança jurídica, da expectativa legítima de direito, e coloca mudanças que vão comprometer seriamente a validade jurídica dessa proposta, na medida em que obrigam as pessoas a cada momento, e isso já aconteceu em algumas situações anteriores, mas com menos gravidade, a continuar correndo atrás de um direito, sendo que o direito vai numa velocidade muito maior do que ela consegue imprimir, né, por força da sua limitação física. As pessoas têm o péssimo hábito de morrer, né? Então essa é uma dificuldade. O cara diz, eu tenho que trabalhar agora até os 65, até os 70, só que antes disso, lamentável, mas essa reforma não está preocupada com isso. Contribuição. Bom, temos aqui uma questão chave, o aumento das contribuições. Na perspectiva fiscalista, o governo quer fazer caixa já. Caixa na esfera da União, dos estados e dos municípios, e particularmente aqui penalizando os servidores públicos. Hoje nós já temos uma realidade de contribuição uniforme, homogênea, de 11% na esfera federal. A maior parte dos estados segue esse mesmo princípio, até porque a progressividade de alíquotas não é permitida pela Constituição em vigor. Essa questão ela vem sendo enfrentada no Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal já definiu que a própria progressividade ela pode ser confiscatória, na medida em que o caráter da contribuição previdenciária não permite que haja aumento, progressividade de acordo com a renda, sem haver correspondência no benefício. Na medida em que o benefício ele é uma proporção da própria renda que sofre aplicação uniforme, então já está dada a progressividade pela aplicação da alíquota sobre a totalidade da remuneração. Não há como dizer, olha, eu vou pagar mais para ter o mesmo direito proporcionalmente ao que eu ganho que aquele outro que paga menos vai ter. O governo vem, ao longo de alguns anos, aí, estabelecendo regramentos diferenciados no regime geral para trabalhadores de baixa renda ou para aqueles que renunciam à parcela do direito. Então, nós temos, por exemplo, o microempreendedor individual, a dona de casa, temos contribuições diferenciadas para os autônomos, desde que abram mão da aposentadoria por tempo de contribuição, em que pagam menos do que a alíquota geral, do que a alíquota normal. No serviço público isso não é possível. Todos são trabalhadores com um vínculo estatutário sujeitos à alíquota uniforme. E essa alíquota, que é de 11%, para quem ingressou antes da implantação da Previdência Complementar, incide sobre a totalidade da remuneração, diferentemente do regime geral, em que incide apenas e tão somente a parcela do teto do RGPS. O empregador, no regime geral, contribui com 20% ou mais sobre a totalidade da folha. Se ele tiver lá, por exemplo, um trabalhador que tem 50 mil reais na sua folha, e essa é uma das razões pelas quais as empresas estão recorrendo à pejotização, obrigando os trabalhadores a se tornar pessoa jurídica, ele pagará a contribuição de 20%, 22%, 23%, dependendo do ramo de atividade, sobre o total desse salário. 50 mil, 20%, 10 mil reais por mês. No entanto, o trabalhador individualmente só contribuirá até o teto, com a alíquota de 11% até aquele teto. E vai fazer jus esse trabalhador a um benefício calculado com base na sua média de contribuições durante o período de 80% do tempo total, de modo que ele vai fazer jus no máximo a R$ 5.839 hoje, mesmo o empregador tendo pago mais. No serviço público não é assim. A contribuição do ente estatal é o dobro da contribuição do segurado na esfera da União e até esse dobro na esfera dos estados e municípios. Ou seja, não são obrigados a seguir a regra da União. E aí é importante observar que o governo, ao propor a progressividade, rompe essa lógica ao propor um critério de cálculo de benefício em que a contribuição não guarda mais relação com esse benefício. Então o servidor pagará mais caro para ter o mesmo direito. A alíquota passa a ser de imediato
de 14%, com aumentos e reduções em função da renda. E os entes da federação vão ter um prazo de 180 dias para dizer se querem aplicar ou não essas elevações e reduções, até que venha uma lei complementar futura a tratar do assunto. Se eles nada fizerem, fica valendo 14% já. Com isso, o governo quer contornar a discussão que está em curso no Supremo Tribunal Federal a respeito dessas alíquotas de 14% que já são cobradas em vários entes da federação. Além disso, há uma proposição lá de permissão de contribuições extraordinárias no regime próprio para cobertura de déficits, que poderá vigorar por até 20 anos e que poderá incidir, inclusive, sobre a renda do aposentado acima de um salário mínimo e abaixo do teto do RGPS. Por força da definição dada pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta 3.105, essa cobrança não é lícita, porque não existe cobrança sobre essa parcela de proventos no regime geral. Então, isso já foi tentado na emenda constitucional 41 e o Supremo disse não, isso fere cláusula pétrea da Constituição. Mas o governo está se lixando para esse debate constitucional e passa, portanto, a permitir que os entes da federação possam cobrar dos seus aposentados, desde que haja esse déficit, a contribuição do aposentado, inclusive sobre o teto, sobre o valor abaixo do teto do RGPS. Vejam que essa questão ela poderá ocorrer se comprovada a existência de déficit, mas é absolutamente fácil, tranquilo, demonstrar que existe tal déficit sob a lógica contábil do governo, na medida em que muitos dos entes da federação, e a União também, passa por um processo de envelhecimento acelerado de quadros, com aumento do número de aposentados e pensionistas, que reflete a própria composição dos quadros de pessoal. Nos estados e nos municípios, particularmente em função da grande presença de servidores com direito à aposentadoria especial, professores, policiais, principalmente policiais civis e militares e professores, há uma proporção em muitos estados de mais aposentados do que ativos. Então não há como dizer que os ativos vão cobrir o gasto com as suas contribuições e a contribuição do ente desse regime. E com isso o governo pretende justificar a partir daí um efetivo confisco de alíquotas de contribuição. Então vejam aqui, aqueles estados que já cobram acima de 11% terão legitimada a sua possibilidade de cobrança. Os entes da federação poderão impor alíquotas extraordinárias e alíquotas superiores a isso. E aí nós vamos ter, possivelmente, nas faixas superiores de renda, principalmente, né, aquilo que se chama de efeito confiscatório das alíquotas tributárias, ou seja, a contribuição previdenciária passa a ser um segundo imposto de renda. E aí surge aquele debate que já ocorreu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, quando nós tivemos lá, né, essa discussão no âmbito da ação direta de constitucionalidade 2010, quando o Supremo Tribunal Federal definiu que a contribuição previdenciária ela não pode ter caráter confiscatório, especialmente se somada a demais tributos, atingir um patamar sobre a totalidade da remuneração que reduza a capacidade de sustentação do indivíduo. Então essa questão, o efeito cumulativo, é muito importante, embora o Supremo nunca tenha dito qual é o limite dessa cumulatividade, qual é o percentual que gera esse efeito confiscatório, o fato é que o governo aposta numa jogada de altíssimo risco, né, para poder atingir os seus resultados. E eu concluo aqui lembrando dos problemas que derivarão aqui da redução das competências dos entes subnacionais, que terão que, no prazo de 2 anos, se adequar às regras da PEC, mas terão que cumprir regras estabelecidas pelo governo em legislação de normas gerais, né, que serão compulsórias, portanto, os entes da federação perderão praticamente toda a autonomia que eles têm para disciplinar os seus regimes previdenciários. E, se não cumprirem estas normas, passarão a sofrer penalidades severas. Por exemplo, além da vedação de transferência voluntária de recursos, não poderão receber avais, garantias e subvenções da União e, tampouco, obter empréstimos em instituições financeiras federais. Por fim, o problema da previdência complementar, a partir da possibilidade da implantação de um regime de capitalização pura, que é o regime que o ministro Paulo Guedes tem apontado como essencial para implantar a chamada nova previdência e que vai expor gravemente aí os trabalhadores aos riscos do mercado, às variações das flutuações financeiras e a partir de um modelo que, como já foi dito aqui, a OIT tem denunciado em vários estudos, não deu certo em lugar nenhum do mundo. O regime de capitalização
sem contrapartida do empregador, sem uma regulação séria, sem um processo de fiscalização consistente, ele tende a gerar apenas e somente transferência de renda para o setor privado e perda de renda, rebaixamento de valor de benefícios e de cobertura previdenciária para os trabalhadores em geral. Então, a nova Previdência, da reforma da Previdência, que depende fulcralmente dos demais aspectos, como foi dito, o ministro Paulo Guedes afirma que se não tiver 500, 600 bilhões de ganho fiscal, o sistema não decola. A nova Previdência não será implementada. Já há na Câmara dos Deputados hoje um ambiente muito negativo em relação ao regime de capitalização, justamente pelo fato de que ele se converterá num novo regime previdenciário substitutivo do regime geral, que interessa sim aos empregadores, já que sem contribuição patronal será um regime muito mais barato, mas que nesta perspectiva ele tende a reproduzir aqueles problemas que, como muito bem colocou a Maria Lúcia, tem gerado uma catástrofe social em países como o Chile, com um grave nível de empobrecimento das pessoas na velhice. A Previdência do Serviço Público ela é, a longo prazo, sustentável. Os próprios dados do governo indicam uma redução progressiva do comprometimento da receita em relação ao produto interno bruto, ou seja, o governo, ao longo do tempo, com as reformas já implementadas, terá uma redução progressiva de gastos com o regime próprio. Esse regime já tem alíquotas elevadas, suficientes para o seu custeio no longo prazo. A capitalização dessas contribuições é suficiente para prover os benefícios futuros. No entanto, o ganho fiscal que o governo pretende é imediatista e isso é o que coloca em xeque todo o arcabouço constitucional estabelecido a partir de 1998. E para que se evite que isso venha a ser concretizado, é fundamental que haja uma mobilização não apenas das corporações de servidores públicos que têm tido essa capacidade de articulação e mobilização, mas da sociedade como um todo. Quando pesquisas dizem, como a da Datafolha recentemente, que 51% da população não concorda com a reforma da Previdência, esse dado ainda não reflete a necessidade de que nós esclareçamos aos cidadãos brasileiros dos impactos que eles sofrerão, que cada um sofrerá na hora de adquirir o seu direito em função dessas reformas. Se as pessoas estiverem informadas disso, eu não tenho dúvida que em muito pouco tempo a rejeição a essa reforma vai ultrapassar 60% ou 70%. E aí nós talvez fiquemos só com aqueles 35% que apoiam, inclusive, qualquer besteira, qualquer bobagem, qualquer proposta maluca que apareça, né, vinda aí desse ou daquele representante do governo. Então, essa é a nossa dificuldade. Como nós precisamos nos organizar para esclarecer e conscientizar e, a partir daí, vencer essa guerra. Muito obrigado. Alô. Nós gostaríamos de agradecer, penhorados ao Dr. Luiz Alberto, consultor legislativo do Senado Federal, e como um exemplo da competência e da capacidade dos servidores públicos, e o exemplo está aqui com o Dr. Luiz Alberto, que nos brindou com uma aula sobre a PEC 6, a reforma da Previdência, e avançando nas consequências se, porventura, essa PEC vier a ser aprovada nos termos em que ela foi proposta. Diante do adiantado da hora, nós não vamos abrir a perguntas, mas... Essa apresentação, da mesma forma que a apresentação da professora doutora Fatorelli, vai ficar disponível também no Sindileges. Tem muito mais coisas que eu não pude falar e faço desigualdade do tempo. Da mesma forma, eu compartilho com a premissa de que informação precisa ser compartilhada e disseminada. E, complementando ainda o que o Dr. Luiz Alberto falou, todas as duas palestras foram gravadas. Então, haverá a possibilidade da disponibilização desse material que foi totalmente gravado. As duas palestras foram gravadas. E, então, as pessoas que tiverem interesse em fazer perguntas, tanto a doutora Maria Lúcia Fatorelli quanto ao doutor Luiz Alberto, poderão encaminhar para o e-mail do Sindileges,
e eles farão as respostas, e as respostas serão encaminhadas, então, aos interessados. Muito obrigado, doutor Luiz Alberto, por sua gentileza, pela sua atenção e, principalmente, por ter nos brindado com tanto conhecimento sobre um assunto que está preocupando a todos os trabalhadores e, especificamente, no nosso caso, a todos os servidores públicos do Brasil. Nossos maiores agradecimentos pela brilhante aula que o senhor proferiu. Sim, gente. Então, hoje pela manhã, encerrado, né? Nossa abertura, e convido a todos para o almoço lá no Sindileges. E logo após o almoço, vamos dar continuidade lá no hotel. E vamos ter o nosso tradicional pinga-fogo, né? E a reunião da diretoria. Muito obrigado. O ônibus já vai estar... Já teve. Sabe de nada, inocente.